sou Azilton Viana, eu sou mestre em Ciência da Informação, atualmente conselheiro da Fundação Perseu Abramo e secretário nacional de formação LGBT do PT. A nossa aula de hoje versará sobre a civilização versus a barbárie, da luta por reconhecimento e respeito ao orgulho de ser e amar para as pessoas LGBTQIA+. A proposta da aula de hoje é refletirmos um pouquinho sobre as questões relativas às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexo, numa perspectiva de entender minimamente que sejam orientação sexual, identidade de gênero e por que essas questões mexem tanto com a sociedade, permitindo diversas manifestações, sejam elas favoráveis ou contrárias às pessoas LGBTI, ou, como a maioria, né, prefere se referenciar, LGBTQIA+. Comecemos, então, entendendo um pouquinho por que essas pessoas são tão questionadas e referenciadas, né, de uma maneira geral, tanto por pessoas mais conservadoras quanto por pessoas mais progressistas. Na verdade, o que essas pessoas trazem, né, de uma novidade é justamente o debate a partir da sexualidade. E como todos nós sabemos, a sexualidade ainda é algo muito sensível para a nossa sociedade. Falar de sexo ainda é complicado, gera discussões, gera, às vezes, constrangimentos. Então, por isso, as pessoas LGBTQIA+, elas se encontram no centro desse debate profundo. E gerou, inclusive, muitas brigas, né, nas redes sociais e nos próprios debates, que foram a questão da mamadeira de piroca e do famoso kit gay. Como, no processo eleitoral, essas questões aparecem com tanta força? Exatamente por refletirem, por questionar, inclusive, essa própria relação que se tem. Então, vamos entender um pouquinho o que significa orientação sexual e o que significa identidade de gênero, para daí construirmos um pouquinho a nossa reflexão a partir de por que isso incomoda tanto as pessoas e por que isso ainda é um assunto polêmico, mesmo estando no século XXI, com eleições ainda disputadas, né, presencialmente, mas com grande força nas redes, esse tema continua a ser recorrente. A orientação sexual se refere ao desejo das pessoas, né, como elas vão realizar a sua afetividade e, né, como grande finalização dessa afetividade, a própria questão do ato sexual. Então, do ponto de vista da orientação sexual, nós temos a heterossexualidade, que são aquelas pessoas, né, que um rapaz, uma moça que namoram, que, né, vão ter um afeto e vão ter essas relações. Nós temos a homossexualidade, que são aquelas pessoas do mesmo sexo que vão ter essas, né, vão estabelecer esses laços de afetividade sexuais. E também as pessoas trans. Lembrando que, quando a gente fala de transexualidade, nós estamos falando já na questão da identidade de gênero. E, às vezes, é por isso que eu trouxe essa questão das pessoas trans e travestis para aqui, para orientação, para separar. Porque, veja bem, no caso das pessoas T, eu vou falar assim que é mais fácil para todos nós, elas não estão discutindo afeto, mas sim quem são. Então, por isso, nós vamos fazer essa reflexão num segundo momento. E, por fim, que eu queria trazer, que quase ninguém fala, a questão da bissexualidade. Uma pessoa, né, se identifica e se sente atraída e com afetividade, tanto para um gênero quanto para o outro. Então, estas são as orientações, né, orientações sexuais. Agora falemos das identidades de gênero. Aí nós vamos falar de pessoas, né, de como elas se reconhecem, de como elas se veem e como que as reconhecem.
Então, eu comecei com exatamente porque a transexualidade é uma identidade de gênero. Né? As pessoas, elas se identificam como trans, travestis, homem ou mulher trans. Então, não é como ela se sente em relação a um outro, mas em relação a ela mesma. Na sequência, nós podemos falar das pessoas chamadas cisgênero, né, ou cisgeneridade, que são aquelas pessoas que estão bem e se reconhecem naquele gênero no qual elas foram inscritas, como, por exemplo, você tem as pessoas, né, do gênero masculino e as pessoas do gênero feminino. Entendem? E aí tem o grande, e eu acredito que um pouco desse grande debate, dessa grande confusão que se tem, né, para a sociedade, é porque eles só compreendem o masculino ou o feminino sem levar em conta as outras manifestações da identidade de gênero. Um exemplo disso foi as pessoas trans e travestis. Então, é preciso que tenhamos clareza que são duas questões distintas. O problema em si geralmente não é pela orientação sexual, pelo afeto das pessoas, mas sim pela identidade. Falar sobre luz do sol é importante por quê? Porque lá no início da história do movimento, das pessoas, né, quando esse debate começou a surgir, as pessoas não saíam à luz do dia, sobretudo as pessoas trans e travestis, porque tinha todo um preconceito, toda uma carga de negatividade que elas se constrangiam e não saíam às ruas durante o dia. Era sempre à noite. É tanto que havia uma invisibilidade institucional que era corroborada, porque se saísse às ruas tinham as piadinhas. Né? Naquela época ainda não se falava bullying, mas hoje é o bullying, inclusive nas escolas, está muito presente. Então, por todo esse medo dessa violência, é que as pessoas ficavam muito escondidas nos famosos guetos. Só que hoje, felizmente, a sociedade avançou, evoluiu, e consegue dar uma resposta, ainda que pequena, porque também não podemos falar só de atrasos, mas também, graças aos movimentos sociais organizados, a gestões sensíveis, né, gestões públicas, e aí você pensar em prefeituras, em governos estaduais, no próprio governo federal, né, quando dos governos progressistas, do PT é preciso que se diga, melhorou, né, conseguiu dar mais segurança e mais tranquilidade para essas pessoas. Então, por isso que é muito importante, às vezes o pessoal fala assim, acha tão simples, né, eu diria até simplório dizer, mas sair à luz do sol, então a gente faz isso, ninguém nem pensa sobre isso. Mas para pessoas LGBTQIA+, sim, isso é importante e às vezes ainda é um direito que em muitos lugares é negado. Então, a partir desses conceitos, agora nós vamos refletir um pouquinho o que isso significa para a vida política. Porque, na verdade, os grandes desafios enfrentados, eles se dão o tempo todo na esfera política, uma vez que a política é este processo de construção social e mais, né? Quando a gente fala construção social, no sentido de uma proteção, né? Que deveria ser coletiva para todos, todas e todes, sem exceção. Só que o que a gente assiste hoje não é bem isso. Né? Infelizmente, existem aqueles e aquelas que são privilegiados pelo sistema. Né? E as pessoas LGBTQIA+, vêm exatamente no sentido de confrontar essa realidade. Porque a própria existência delas, ou nossa, já coloca em risco o status quo vigente. Então, por isso que há sempre uma distribuição maciça de fake news, sobretudo com temas relativos à sexualidade. E aí, dando ênfase tanto à identidade de gênero quanto à orientação sexual, quanto temas, né, sensíveis, como, por exemplo, a própria questão dos direitos sexuais reprodutivos, né, para as mulheres, para as, né, pessoas de gênero feminino, que vão fortalecer um discurso conservador, porque, na verdade, essa turma, isso aí, né, já está provado, não tem o que apresentar. Então, eles se agarram firmemente a esse espaço, a esta pauta, no sentido de fazer o debate e de transferir o que de fato deveria ser essencial na disputa, nas conversas, na apresentação, inclusive, de propostas
e de programas de governo, né, para a melhoria da sociedade como um todo, então se atém a isso, porque as coisas que de fato importam acabam ficando suprimidas sobre um monte, né, vamos dizer assim, uma quantidade enorme de questões superficiais. Quando aquilo que de fato deveria ser o cerne, o ponto central, fundamental, é deixado de lado. Então, entender este processo não é algo simples, a gente sabe disso. Então, por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho desse lugar, porque é muito difícil, e a gente sabe que as pessoas não têm, às vezes, informação, não têm dados, não têm conhecimento como, né, dessa vivência LGBTQIA+, porque é isso, né? Somente pode falar desse lugar quem vive nele, quem se encontra, quem se reconhece, quem está no dia a dia, no seu cotidiano, às vezes sofrendo de fato as violências, as incompreensões, as ignorâncias, por conta, né, dessa falta de abertura que nós temos. E com os partidos políticos, e aí nós estamos falando de eleições, então, portanto, precisamos dizer deste espaço organizativo e necessário, né, para a construção social, né, em coletividade, também tem problemas, e precisa compreender essa dimensão. Então, quando a gente vem aqui falar um pouquinho dessa pauta, primeiro, é para esclarecer alguns pontos, né, e algumas percepções que a gente tem, quantas nós que vivemos e sentimos isso na pele o dia a dia, compartilhar com vocês, para que vocês entendam que lá nos municípios, nos estados onde, né, residem, onde atuam, vocês possam fazer uma defesa qualificada, uma defesa firme e, ao mesmo tempo, uma defesa consistente. Porque o discurso que virá do outro lado será sempre o da desqualificação, o da vulgaridade, o do xingamento. E não é disso que nós vamos fazer. Não é, e a resposta não poderá ser por aí. Então, cabe a nós, LGBTs, e aí uma orientação, inclusive, que a gente quer partilhar com vocês. Em todos os estados do país, na maioria dos municípios, alguém conhece uma lésbica, uma pessoa travesti, uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa tal intersexo, um gay. Então, quando chegar uma demanda sobre essa temática, que vocês se sentirem desconfortáveis ou mesmo preocupados em dar a resposta devida e não quererem se constranger, chamem essas pessoas. Em todos os estados hoje do Brasil, nós temos secretarias estaduais LGBT no Partido dos Trabalhadores para ajudar e auxiliar vocês. De fato, quando essas demandas chegam, é importante e é necessário que as pessoas LGBTs, aqueles que estão à frente do partido, possam se manifestar. Porque tem muito mais força alguém que vive e fazer o debate e a reflexão, inclusive, até mesmo se for o caso, dar a resposta, do que as pessoas, por mais bem-intencionadas, por mais generosas, por mais solidárias que sejam a nós. Porque, gente, tem muito mais força quem vive do que quem apenas, né, se solidariza. Não estamos dizendo aqui com isso que vocês não podem falar, não. Mas em alguns momentos é importante que estas vozes tenham corpo, tenham alma, sabe? Que as pessoas possam enxergar ali aquele sujeito, e um sujeito com capacidade plena para responder e para, inclusive, conduzir os processos. Porque, na verdade, muito se diz sobre nós na relação, né, de uma, como eu já disse anteriormente, de desqualificação mesmo, sabe? É porque nós não temos condições, nós não temos formação, nós não sabemos nos portar, e assim vai. Então, nós precisamos reverter essa lógica, este pensamento conservador, que visa, inclusive, nos silenciar, nos invisibilizar e, acima de tudo, negar a nossa existência. Então, eu quero partilhar e compartilhar com vocês aqui da minha vivência enquanto pessoa LGBT, que não é fácil. A gente luta o tempo todo. Nada para nós é gratuito. Nada é simples. Nada é dado, né, com muita generosidade. É tanto prova disso que a própria constituição do movimento surge da luta.
né? Ele surge de um enfrentamento, olhem bem, às forças de segurança lá nos Estados Unidos, e que começa, né, no famoso levante de Stonewall. Então, não será fácil, sabemos disso. Mas o que nós estamos aqui para dizer ao conjunto da militância, das direções do PT, dos parlamentares, é que hoje vocês contam com uma grande força, uma grande ferramenta, que demorou a ser constituída dentro do próprio PT, importante que se diga, mas que hoje é uma Secretaria Nacional LGBT. E com ela, ramificada, né, em rede, em todos os estados, as nossas secretarias estaduais LGBT. Porque, para dar essa resposta com qualidade, com veracidade e com legitimidade, as secretarias estão aí para atendê-los e ajudá-los. Contem conosco, porque é fundamental, no processo eleitoral que virá, brevemente, esse debate virá com muita intensidade, com muita força. Sobretudo, né, e eu detesto essa expressão, mas é importante que se diga, porque vocês vão ouvir isso em alguns lugares, quando eles dizem, né, a pauta dos costumes. Não é pauta, eles dão esse nome, mas na verdade é uma pauta do preconceito. Porque não é costume você agredir, você xingar, você violentar o outro. Isso não é costume. Isso tem outro nome. Então, é um alerta que fazemos aqui para que possam ter as condições objetivas nos estados e nos municípios de vocês não fiquem acanhados ou com medo. Mas, ao contrário, né, tem uma força, tem um suporte, né, das pessoas LGBTQIA+, através das secretarias, para que consigam fazer o debate e fazer o enfrentamento. Porque, infelizmente, as forças conservadoras que hoje estão no governo, ou como é melhor a gente costuma identificá-las, as forças fascistas, eu digo mais, neofascistas, porque o fascismo ele se revestiu hoje de um viés tecnológico muito grande, que nós precisamos tomar cuidados com ele também, que a gente possa dar esse suporte para vocês e que a gente dê essas respostas, e que vocês não tenham medo, porque este debate será feito. E aí, conduzindo isso aí nessa reflexão, é importante pensar que este debate, que terá que ser feito por nós, ele não pode se fundamentar apenas no debate sobre identidade de gênero ou orientação sexual. Não. Sabe por quê? Porque o ser humano é muito maior, muito mais do que isso. Né? A identidade de gênero, sim, é integrante do ser humano, mas ela não é a totalidade daquele ser humano. Assim como a orientação sexual também. São componentes, são constitutivos desse ser complexo chamado humano, que somos todos nós. É importante a gente também ter esse olhar. Porque senão, nós vamos cair nessa armadilha que eles estão nos preparando. Porque eles não querem falar dos problemas da saúde, da segurança, do trabalho, do emprego e renda, da mobilidade urbana, da falta de moradia, enfim, disso que afeta a nossa vida. Então, dizer aqui hoje para vocês que é importante falar das pessoas LGBTQIA+, mas numa outra perspectiva. Não na perspectiva da orientação dela ou da identidade dela. E por quê, gente? Porque somos seres humanos. E mais do que isso, fazemos parte da sociedade. Então, falar de saúde é falar também das pessoas LGBTQIA+. Falar de emprego é falar das pessoas LGBTQIA+. Falar de educação é falar das pessoas LGBTQIA+. Então, nós precisamos esvaziar o debate da política, né, do que eles estão chamando de pauta de costumes, e trazê-la para a pauta da cidadania. Porque todos, sem exceção, integram o que nós chamamos de sociedade brasileira. Então, não vamos dizer aqui, criar uma situação em que você separe as pessoas LGBTQIA+, ela tem que ser tratada de um jeito diferente, porque elas, né, são um segmento que merece uma atenção. Não. Vocês podem até pensar enquanto segmento, mas entendendo que faz parte da sociedade brasileira, faz parte disso que a gente chama de humanidade. Então, não dá para fazer essa distinção. E ao fazê-la, a gente acaba caindo
na armadilha que eles estão trazendo para nós. Então, o nosso debate é, mas as pessoas LGBT, quando começar a dizer sobre... Não, o que nós estamos discutindo não são as pessoas LGBT. Nós estamos discutindo, por exemplo, a pauta da educação para todos. E as pessoas LGBTQIA+, fazem parte desse todo, porque elas fazem parte da sociedade. Entendem como a gente modifica e transforma a questão? Porque aí você sai do limite, né? Que aí a gente fica também acuado, porque você só sabe falar disso, não. Então a gente sai desse limite, né? De uma pequena porção, de um pequeno gueto, de um segmento pequeno, e traz para o todo. É claro que com isso, eu também quero chamar a atenção para um outro aspecto, que a gente tem que tomar cuidado para não invisibilizar essa discussão dentro, né, desse todo macro. E aí, por isso que eu sugeri, e volto a reafirmar, a questão das secretarias estaduais e nacional para ajudar vocês nessa modulação, porque não é tão simples. É uma questão muito complexa, mas a gente também não pode visibilizar ou silenciar essa demanda. Porque senão ainda vamos nos acusar de covardia, eles não querem fazer o debate. Não. Nós somos aqueles e aquelas que mais queremos esse debate, porque temos o que mostrar. Então, nós não podemos nos sentir acuados ou temerosos diante porque as provocações virão, a gente sabe. Então, é importante, é fundamental que a gente consiga dar respostas à altura, respostas consistentes e que sejam capazes de modificar, porque o que mais nos interessa, de modificar o interlocutor, porque vai ter uma disputa, né? E a gente, esse lugar da extrema-direita se apropriou muito dessa palavra narrativas, então acaba que a gente fica constrangido de usá-la, porque narrativa tinha um outro sentido, agora ela, no século, né, após a ascensão do fascismo, né, via governo federal, ela adquiriu um sentido negativo muito grande. Então, o que vai estar em jogo vai ser essa disputa. Eles apresentando um ponto, nós o outro. E nós precisamos convencer, né, o interlocutor que vai estar no meio, que vai fazer a escolha, quem de fato está com a razão, para que ele se decida pela cidadania, pela democracia, pela igualdade. É disso que se trata, né? E é isso que está imposto e colocado para nós neste processo eleitoral. É claro que a gente não tem aqui a pretensão de esgotar todos os assuntos, muito antes, pelo contrário, porque falaríamos um ano inteiro e não daríamos conta de fazer o esgotamento dessa temática. Mas o que a gente quer, enquanto Secretaria Nacional LGBT, enquanto NAP, LGBTQIA+, da Fundação Perseu Abramo, é permitir que vocês tenham os recursos, os meios, os instrumentos para que esse debate pudesse se constituir e se fortalecer, e sem medo. Né? É importante a gente também destruir a cultura do medo, a cultura da insegurança. Não temamos, não tenhamos medo, porque nós conduzimos um processo de longa data. E com a força hoje das pessoas, inclusive LGBTQIA+, nos seus estados, nos seus municípios, nós faremos esse enfrentamento. É preciso que se faça. E, mais uma vez, reafirmo com muita insistência, com muita veemência, para todos, todas e todes. Não tenhamos medo. Façamos o debate. E naquilo, e não tem que saber tudo, mas naquilo que estiverem com dúvida, que estiverem seguros, consultem as pessoas que estão no seu entorno, aí, nas proximidades, porque elas vão te dar o suporte necessário que você precisa, para que você possa falar com tranquilidade, para que você possa apresentar as demandas de forma efetiva. E aí é importante, por que nós estamos falando dessa questão eleitoral hoje? Porque, veja bem, nós hoje podemos falar que nós temos, no Brasil inteiro, 34 parlamentares LGBTQIA+, eleitas na última eleição, né, de 2020. Qual que é o problema? Quando essas pessoas assumem os espaços nas câmaras municipais, começa um movimento de violência política. E aí começam proposições de cassação de mandato. Né? E aí são todos os pretextos possíveis, quebra de decoro apenas para apresentar um projeto de lei, por exemplo.
Então, também precisamos fortalecer e potencializar essas lideranças locais e regionais que vão se colocar, né, como pré-candidatos, pré-candidatas e pré-candidates. É claro que sabemos que os desafios serão grandes, mas a gente também precisa tomar um cuidado. E aí eu quero citar o exemplo do Partido PSOL. O PSOL hoje, né, tem um grande alcance, sobretudo nas pessoas LGBTQIA+, lançando inclusive candidaturas muito fortes, muito consistentes, como lá em São Paulo. Então, para a gente tomar este cuidado, para que, de repente, também a gente acabe não invisibilizando e invalidando companheiras, companheiros e companheiros valorosos de luta que podem ter um grande alcance, né? Porque é isso, são as urnas, o voto nas urnas é que define a vitória, o sucesso, né, das eleições. No entanto, o sucesso para nós não é medido apenas, né, com a realização do processo eleitoral, com a consecução do seu mandato, mas também no sentido de fazer o debate com a sociedade, de trazer a possibilidade que as pessoas vejam e reconheçam, olha, aquele é o meu vizinho, a minha vizinha, e que permitam, inclusive para as pessoas LGBTQIA+, jovens que estão chegando aí, que estão com muita decepção com o país, com tudo, que é possível esse outro lugar, essa outra construção. E um novo país é necessário. Então, a gente gostaria de contar muito com a colaboração de todas vocês, todos, nessa direção. Ninguém faz nada sozinho. Muito do que já foi conquistado veio da mão, dos braços, pernas, mãos e corações de muitas pessoas anônimas, que algumas hoje nem estão mais conosco, mas o legado permanece. Então, hoje, nós queremos que o processo eleitoral de 2022, que a nosso ver será a eleição das nossas vidas, faça o debate necessário, fundamental e civilizatório. Por isso, né, que no nome da aula começa, né, a civilização versus a barbárie, porque é disso que se trata, afinal, que a gente consiga, de fato, transformar e modificar a sociedade numa perspectiva mais solidária, mais fraterna, justa, plural e diversa, como somos. E não podemos ignorar as nossas origens, as nossas histórias, as nossas vivências. Mas é no somatório, é no conjunto, quando nos unimos, né, das nossas individualidades e elas passam a fazer parte de uma coletividade, é que alcançamos eu chamaria de plenitude, né, a totalidade do processo democrático. É claro que ainda estamos longe disso, mas nós temos iniciativas, nós temos perspectivas de construir coisas novas. Mas essas coisas novas somente virão pelas mãos das pessoas que estão à frente das direções partidárias, das pessoas que estão se colocando como pré-candidatos, pré-candidatas, pré-candidates, e também das pessoas simples, né, do cotidiano, os anônimos da vida, que vão nos fortalecendo e trazendo para nós uma mensagem de esperança. Então, aqui, a ideia foi ainda que o título seja muito elegante, muito eloquente, né, quando a gente para e pensa, né, muito bacana, muito bonito, mas eu falei aqui, falta só finalizar aqui, porque eu falei muito da luta, daquilo que a gente precisa fazer. E eu quero, né, encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, falando um pouquinho do orgulho. Do quanto nossas demandas avançaram e o quanto nós conseguimos conquistar, sim. Não no Legislativo, é verdade. Não no Congresso, não na Câmara e no Senado federais, mas no Judiciário. Tivemos grandes conquistas e que estão tentando, olha bem, uma conquista do Judiciário está tentando ser revertida no Congresso. Por isso é importante também não apenas eleger pessoas para os cargos executivos, mas também, sobretudo e fundamentalmente, para o Congresso Nacional. Porque não adianta termos executivos sensíveis às pautas, às demandas das pessoas LGBTQIA+, se você tem um Congresso, que são aqueles responsáveis pela elaboração de leis, pela fiscalização do executivo, contrários
as nossas demandas. Então, fica aqui o registro e dizer, né, que a nossa história ela se confunde exatamente com o orgulho, né, dos movimentos, das ações que fazemos no cotidiano. Então, por isso que a gente fala muito dessa questão do amor, do amar. Porque o que incomoda as pessoas, aí, assim, para a gente, né, fazer o nosso fechamento aqui neste momento, não consegue. Para algumas pessoas, é claro, né, ou para a maioria, né, sobretudo essas que se dizem bolsominions, bolsonaristas e o que o valha, que eles não conseguem entender como é que dois homens podem se amar, como é que duas mulheres podem se amar, como é que uma travesti pode amar um rapaz, como é que uma mulher trans pode amar um outro, como é que, sabe? Então, por isso que também eu falei do orgulho de ser e amar. Porque até isso, até o simples fato da nossa manifestação de afeto, dos nossos sentimentos, são negados, são violentados e mais. E às vezes as pessoas querem, inclusive, interditar esse nosso direito, dizendo como é que nós temos que amar, como é que temos que agir, como é que temos que nos pautar, como é que temos que viver. E quero dizer uma coisa muito importante, muito simples, para estes e essas que pensam dessa forma. Vão ter que nos engolir. Porque todos nós já saímos do armário, destruímos esse armário, jogamos a chave fora e o incendiamos.